Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os Srs. Deputados, cumprimentar os elementos da direção da Associação dos Amigos de Ponte-Pinheiro e dar-vos os parabéns, não só pela iniciativa, mas também agradecer a apresentação que aqui nos fizeram, porque, de facto, como referi há pouco, este tipo de iniciativas é bastante interessante para dinamizar territórios de baixa densidade. Eu sou bastante sensível ao tema, fui eleito por Porto Alegre, que ainda acaba por ser mais interior do que a vossa região, e principalmente, há às vezes pormenores que são curiosos, e os senhores têm aqui uma frase que eu gostei muito, que é fortalecer as comunidades rurais para atuarem em prol da mudança, porque nós, tendencialmente, no interior, muitas vezes queixamos-nos, estamos à espera do Estado Central e esquecemos-nos que nós próprios também somos agentes de mudança e podemos fazer a diferença. Aqui, e também penso que seja, se entendi bem, parte da vossa intenção, é preciso pegar nestas iniciativas para que não sejam pontuais, mas sim sirvam como laboratórios para escalar para outras regiões, e para isso também é preciso testar essas soluções em contexto real, como os senhores estão a fazer, medir os resultados, identificar boas práticas e depois gerar modelos que possam ser replicáveis. E por isso, mais uma vez dizer que acho que essa vossa iniciativa e mobilização comunitária, só isso já deve ter de certeza efeitos, às vezes difíceis de mensurar, mas às vezes vê-se apenas na cara das pessoas, essa atenção, porque, e aqui perdoem-me o miserabilismo, mas muitas vezes sentimos, muito no interior, é que estamos esquecidos. E quando alguém nos presta atenção, dizemos, afinal, ainda é possível fazer alguma coisa e acreditar, porque, na verdade, o pior é quando essas populações, e principalmente as mais velhas, como referia, perdem a esperança. Quando se perde a esperança, aí tudo cai. Porque, na realidade, e há pouco o senhor deputado do PSD também o referia, isto não é só uma questão de envelhecimento e demográfica, porque isto tem impactos a vários níveis sociais, de saúde, tudo o que se sente nessas comunidades, e depois também a nível da tão propalada coesão territorial. Porque há uma coisa que é verdade, o território está inclinado para o litoral, e nós também temos que combater isso. Eu, por exemplo, posso-vos dar o exemplo de Porto Alegre, onde nos últimos 10 anos perdemos 10% da população. 30% da população residente tem mais de 65 anos. E isto é uma espiral que nós sabemos que se alimenta a si própria e que é muito difícil de travar, e depois traduz em encerramento de estabelecimentos, de serviços de proximidade, mesmo em questões que às vezes agravam as questões de mobilidade, de isolamento social, fragilização da própria economia, porque isto depois vai-se tudo alimentando, as pessoas saem, os jovens saem, e nós também somos um elemento de mudança e temos que mudar, e por isso queria-vos dar os parabéns por terem tomado essa decisão. Ouvindo-vos e também pensando um pouco numas outras iniciativas paralelas, penso que saberão melhor do que eu, vão enfrentar alguns desafios, e um deles tem a ver com a própria governança e continuidade, ou seja, está implementado, está a produzir alguns resultados, como é que isto vai ser gerido no futuro, para que não seja só uma iniciativa momentânea e tenha continuidade e possa continuar a trabalhar. E esta iniciativa de apoio que foram buscar a Bruxelas é interessante, mas depois pode-se esgotar, e como é que nós conseguimos ser autossustentáveis sem depender do Estado Central? Isto não era uma pergunta, mas acaba já por ser, não é? Que eu penso que ser um grande desafio. Depois outra, isto talvez de feito profissional, que tem a ver com a medição do impacto. Obviamente, criarmos condições às pessoas para serem mais felizes e viverem melhor é difícil de medir, como eu dizia, às vezes é a cara das pessoas, mas de que forma também é que isto é uma preocupação vossa, medir, porque medindo conseguimos ver a eficácia, e vendo a eficácia podemos escalar isto para outras áreas. A outra, e já não me lembro qual dos senhores referiu, que eu acho que é extremamente relevante também, que é um grande desafio que acaba de ser a articulação institucional, não é? Os senhores tiveram uma iniciativa, chegaram-se à frente, agora para isto ganhar a dimensão, é preciso haver aqui alguma coordenação, quer com o município, quer com os serviços centrais, para garantir que isto passe a ser um instrumento de desenvolvimento territorial e de tal coesão territorial. Deixava-vos assim 3 perguntas simples, para além daquela que não era bem pergunta, mas que acaba por ser, que tinha a ver exatamente com essa questão dos resultados que pensam conseguir medir e mensurar para aferir os resultados no terreno.
Também essa questão relacionada com o que eu acabei de referir, de que forma é que está a ser feita esta articulação a nível europeu, já percebi que estão inseridos no Rural Active, mas a nível local, com o município, com as instituições locais, e uma pergunta lateral que é se sentiram ou sentem alguma barreira regulatória ou administrativa que vos impeça de desenvolver o que pretendem e que dependam da decisão política, quer a nível nacional, regional ou mesmo europeu. E uma pergunta final, uma vez que já viveram ou estão a viver este projeto, e para que isto possa ser replicável ou escalável para outros territórios de baixa densidade, o que é que consideram que é determinante, quer a nível de, podemos chamar de governança, recursos, competências locais, pessoas, para que isto possa iniciar-se e, a certa altura, dar o passo seguinte e não depender só do voluntarismo, que é como tudo normalmente começa, não é? 3 pessoas que têm uma ideia e que decidem levá-la para a frente, depois isto começa a ganhar dimensão, precisa de um pouco mais de estrutura e de gestão. E, por isso, o que é que acham que é necessário para isto arrancar, para deixar de depender só do voluntarismo e passa a construir um instrumento efetivo de coesão territorial e com impactos reais no terreno? Muito obrigado.